um milagre enquanto você está ouvindo essa palavra? Eu recebi de Deus hoje já 2 sinais. Um, daquele dupla honra ali, Deus tem colocado no meu coração de maneira muito forte. Essa semana eu estava falando com alguns pastores da minha equipe, dizendo, olha, ano que vem eu sei que Deus tem para nós uma dupla honra. E eu estava orando ao Senhor e eu falei, Senhor, eu estou sentindo no meu coração, em Deus, de que é esse o tema para a nossa igreja lá. E eu recebi um sinal de Deus aqui. Eu falei, é isso, já está selado no céu. Bom, Deus te abençoe desde já. Quero apresentar aqui o pastor Jefferson. Faz assim, pastor. Pastor Jefferson, um discípulo nosso. Pastor Márcio está aqui também. Deus abençoe vocês. Obrigado. Podem se sentar, meus irmãos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu quero perguntar a você crê em milagre? Amém. Você acredita que Deus ainda faz milagre nos nossos dias? Se você acredita ou não acredita, olha para mim aqui. Eu sou um milagre vivo. O bispo já disse, e eu quero, para a glória de Deus, ressaltar, reforçar. Primeiro eu quero me apresentar. Eu sou Adriano, pela graça do Senhor, sou apóstolo. E o Senhor tem me abençoado de maneira poderosa com a graça de pastorear uma igreja em Carapicuíba, que não é um lugar fácil, né, André? A gente sabe que Carapicuíba é um lugar para gente que tem um chamado de Deus, um desafio, não é pouco. E já pastoreando a igreja há alguns anos, eu sou cristão há 24 anos, irmão. Não parece, mas eu sou velho. Ou parece, sei lá. A barba às vezes esconde as rugas um pouquinho. Mas se você olhar aqui para a careca, dá para saber que eu estou beirando os 40 já. Eu sou um pai apaixonado, tenho um casal de filhos, um esposo. Preciso melhorar bastante, mas eu tenho uma esposa incrível. Você quer saber o tamanho da chamada de Deus na tua vida? Preste atenção na esposa que Deus te deu. Aleluia. A minha esposa é uma mulher forte, guerreira, uma mulher de Deus. Eu sou mais batistão, ela é mais do reteté. Isso tem sido poderoso, que Deus tem completado a obra. Como vocês ouviram, há 2 anos atrás eu tive um AVC hemorrágico. AVC é aquele famoso popular derrame cerebral. Nunca tinha tido uma dor de cabeça na vida, nunca tive uma pressão alta, alterada, nunca tinha tido razões para fazer um cuidado mais minucioso com a minha saúde, nunca. E no dia 29 de dezembro de 2019, vou contar um pouquinho antes, em outubro mais ou menos de 2019, Deus me disse claramente assim: desce. Eu estava num culto comum, um culto normal, um culto de domingo, onde eu fui até a igreja da minha cobertura, do meu apóstolo. E naquele culto Deus falou assim: eu preciso que você desça em oração, 40 dias. Acabamos o culto, eu saí e falei para minha esposa, para um casal de pastores que estavam comigo, falei: Deus me pediu para orar 40 dias, eu vou fazer uma oração no monte, eu não sei como, eu vou orar 40 dias. E no condomínio que eu moro, tem uma ruazinha sem saída, de frente para um vale, que os irmãos vão orar lá de madrugada. E um banquinho assim, na frente para o vale. Eu falei: é ali, já achei o lugar que eu vou fazer meus 40 dias de oração. E não terminaram os 40 dias, irmãos. No 37º dia, domingo, 29 de dezembro, eu acabei com o fim de ano de todo mundo que me conhecia. Todo mundo que me conhecia falava: meu, acabou com as minhas férias. Eu estava em férias, recebi tua foto lá, pedido de oração. Teve gente que voltou da praia, outros que acabou o churrasco na família. Porque acabou o culto de domingo.
Eu orei encerrando o culto e senti uma dor terrível no alto da minha cabeça. Uma dor que eu nunca tinha sentido na vida, meu Deus. E foi só o tempo, eu falei para minha esposa: Van, termina o culto que eu estou passando mal. Dei o microfone na mão dela, subi para a minha sala, e lá eu tive condição de pedir no grupo de pastores: gente, alguém sobe na minha sala, eu preciso de ajuda. Um pastor subiu, o pastor Felipe, e eu falei: Felipe, me socorre, cara, estourou alguma coisa dentro da minha cabeça, eu estou tendo um AVC. Ele: não brinca não. Eu falei: não estou brincando, vamos logo. Ele me pôs dentro do carro e me levou para o pronto-socorro mais perto. 20 minutos depois eu já estava sendo entubado, colocado em coma induzido. Tem coisas que Deus opera por meio de ações de anjos, mas tem coisas que Deus faz por meio de pessoas poderosas, ferramentas na mão de Deus. E algumas pessoas em todo o processo do meu milagre foram peças fundamentais. Um deles você conhece, o André que está ali. Faz assim: André, pensa num homem que foi uma bênção de Deus na minha vida, sem nem ele saber talvez, e sem nem eu imaginar que eu precisaria. Porque quando eu cheguei no pronto-socorro, obviamente eu precisava de uma cirurgia imediata. O pastor André estava conversando, ou estava na frente do pronto-socorro com um vereador, não é isso, André? Vereador de Barueri. E na frente do pronto-socorro, e a igreja, como foi um culto de domingo, bispo, as pessoas acharam que eu tinha sido socorrido por causa de asma, né? Que eu tenho eventualmente crises asmáticas. Eu às vezes prego com uma bombinha de Berotec do lado aqui. E a minha esposa também achou que tinha sido uma crise de asma. Mas aí alguém falou: não, o apóstolo está sendo entubado, ele teve um AVC. A igreja inteira foi para frente do hospital. E naquela noite, Deus foi colocando e juntando, né, as engrenagens. Por isso eu digo: Deus ainda está no controle de absolutamente tudo, meu. Absolutamente tudo. Nunca duvide disso. Deus ainda está no controle de tudo. Ainda quando você não vê, Deus está trabalhando. E nada sai ao controle milimétrico da mão de Deus. E um dessas ferramentas que me mostram o controle de Deus foi o André. Está do outro lado da rua do hospital, com uma pessoa, com o vereador, que foi peça-chave para que eu pudesse ser transferido na mesma noite para o hospital da cidade e conseguisse a cirurgia, questão de 2 horas depois que eu tive o AVC. Eu confesso que se morrer for como eu apaguei no AVC, vai ser bom demais. Porque eu senti a dor, depois no meio do caminho eu apaguei. Eu só digo que assim, eu vi um vale da sombra da morte. Eu fui no vale da sombra da morte, eu só me liguei disso meses depois. Um vale vermelho com um ser esquelético de uns 3 metros de altura, e ele segurava algo na mão dizendo assim: esses vermes só podem te consumir depois que houver a ruptura. Enquanto não houver a ruptura, eu não posso te tocar. E nisso que ele dizia isso, um assistente descia para dentro do vale e voltava dizendo assim: ó, não, o nome dele ainda não chegou. Eu não sei, eu sei que eu vi o anjo da morte, o espírito da morte, no vale da sombra da morte. Eu só não sei se eu ia para o céu ou para o inferno. Não posso te garantir. Por quê? Não vi inferno, não vi céu, bispo. Não vi. Se eu falo que se eu tivesse visto o céu, eu não ia querer voltar. Irmão, que se lasque a esposa, o filho, igreja, eu ia ficar lá. Mas acho que Deus já me deixou. A única coisa que eu vi, eu soube que era o vale da sombra da morte algum tempo depois. E pensa num cara que voltou crente, irmão, que é apóstolo. Você vê só o vale da sombra da morte, você fala: eu preciso vigiar mais, né? Mas glória a Deus que Deus me deu vida e eu voltei. E mais do que voltar, irmão, foram 3 dias de coma. Eu acordei e despertei no dia 31, finalzinho da tarde, começo da noite.
Mas eu acordei de fato dia 15 de janeiro. Os primeiros 15 dias da minha internação na UTI eu não lembro de absolutamente nada nem ninguém. Nada. Eu estava consciente, mas com a memória da Dory. Já assistiu o filme da Procurando Nemo? Minha esposa me visitava e falava assim: meu, por que você me largou aqui? Não veio mais. Ela, eu estava aqui hoje de manhã. Não, você não veio me ver. E eu não lembrava, né? Na verdade a minha memória estava... Mas graças a Deus, eu digo que Deus opera milagres no dia de hoje, ainda nos dias de hoje, porque ter o AVC do tipo que eu tive e do grau, da gravidade que eu tive, 97% das pessoas que são acometidas com esse tipo de AVC hemorrágico do tipo 4 não conseguem pedir socorro, morrem antes de conseguir dizer para alguém que está tendo algum mal ou passando mal. Então, e os 3% ali que conseguem pedir socorro não ficam sem sequelas, não ficam. Eu não perdi memória, lógico, né, depois dos 15 dias que eu recuperei. Eu não perdi capacidade cognitiva, não esqueci de nada, não perdi fala, não tive nenhuma sequela motora em nenhum momento durante todo o processo. Eu me lembro de alguns médicos que entravam na UTI. Teve uma noite que era um plantão de sexta-feira. Um médico passando o plantão para o outro na UTI falou assim: ó, sexta-feira, né? Esse paciente está mais consciente do que nós dois juntos. Sabe lá de onde eles estavam vindo, mas aquilo me alegrava, né? Eu sabia que Deus estava operando um milagre a cada dia na minha vida. E eu saí do hospital, porque eu saí de Barueri, fui transferido para o Hospital Regional de Osasco, bispo, com um diagnóstico que, se o AVC quase me matou, o diagnóstico ia me pôr plantado numa cama. Eu saí do hospital com o diagnóstico de uma síndrome raríssima, tão rara que o médico do Hospital Regional de Osasco pediu para estudar o meu caso. Ele disse: olha, você tem uma síndrome cerebral raríssima, que é tão rara que no Brasil não devem ter 2 ou 3 pessoas com esse tipo de síndrome que você tem. Chama-se síndrome de moia-moia. Nunca tinha escutado falar. Então agora nós vamos orar para Jesus fazer o seca-seca, né? Essa síndrome, me explicaram o seguinte: ela é degenerativa, ela não tem cura, e ela vai afinando o calibre das veias até que o cérebro pare completamente de receber sangue. E a minha expectativa de vida seria de vida até os 40 anos de idade. Para quem tinha 37, falei, lascou. Irmãos, eu saí do hospital fazendo carta de despedida para o meu filho, para minha filha, para minha esposa e para os pastores da minha equipe. Fui transferido para o hospital, para o Hospital das Clínicas em São Paulo, porque por conta dessa síndrome descobriram que eu tinha um outro aneurisma no cérebro. Um estourou, deu o primeiro AVC, e o outro estava a ponto de estourar. Ou seja, me deram alta, mas eu tinha obrigatoriamente que fazer mais uma cirurgia para fechar essa veia que estava a ponto de estourar no meio do meu cérebro. Então eu era uma bomba ambulante, porque a qualquer momento, eu não sabia quando ou se poderia acontecer, de essa veia estourar a qualquer hora. E os médicos disseram assim: ó, não tem o que fazer, você vai ter que operar. E aí a minha esposa falou: mas e se não conseguir fazer a operação? Bom, se não conseguir, ele pode ter essa veia estourar dormindo, tomando banho, caminhando, fazendo uma atividade normal. Ou seja, não tem o que fazer, ela vai estourar. Eu tinha feito 3 tentativas de cirurgia para fechar esse aneurisma sem sucesso, porque eles inseriam um catéter pela minha artéria na virilha e ela sobe até o cérebro. E chegava num pedaço do cérebro, a veia estava tão fina que o catéter não passava, um catéter de 1 milímetro.
de espessura, não atravessava a veia. 3 tentativas de cirurgia sem sucesso me levaram para as clínicas. E aí, conversando com a equipe médica, o médico falou assim: olha, senhor Adriano, aqui a gente não vai tentar fazer sua cirurgia, aqui a gente vai fazer. Eu falei: olha, é tudo que eu preciso. E na mesa de cirurgia, bispo, na hora que eles estavam inserindo o catéter para fazer então a cirurgia, a veia estourou. Eu tive um outro AVC na mesa de cirurgia, que porque eles estavam já no procedimento foi mais fácil, ou seja, estancou o sangue de uma maneira mais rápida. Mas esse AVC que eu tive na mesa de cirurgia me deixou com o rosto torto. Eu fiquei com o rosto torto 2 ou 3 dias, embora eu não percebesse. Eu só percebi porque a minha esposa fez os vídeos, pedindo para eu falar alguma coisa. Ela fez vídeos e me mostrava. Eu falei: eu era feio, mas não era tanto assim, né? Tava mais torto do que o normal. Mas o que eu quero que você compreenda, que depois dessa cirurgia eu fui para o quarto e o médico assinou a minha alta. Eu fui empurrado da UTI, do leito de UTI para casa, direto. Não desci para os quartos de enfermagem, porque na semana que eu operei, o centro cirúrgico, a UTI, na verdade que eu estava, virou atendimento exclusivo de Covid. Então eles precisavam me liberar e ir embora logo, porque eles iam começar a receber os primeiros casos de Covid que teve em São Paulo, foram para as clínicas. Então, se eu não tivesse feito a cirurgia naquela quinta-feira, naquela semana, eu não faria nunca mais, não teria conseguido fazer talvez até hoje. Por quê? Porque não ia dar mais para fazer nenhum procedimento cirúrgico. Então Deus está no controle, meus irmãos, de absolutamente tudo. Amém. Tudo. Por alguns dias eu fiquei com muita tontura. Até o meio desse ano, mais ou menos, eu tinha muita fraqueza, muita fadiga, que às vezes me deixava quase que incapacitado. Mas Deus é poderoso. Eu orava a Deus, falava assim: eu estou me sentindo esquisito, essa fraqueza não passa. Um dia eu estava orando no culto da nossa igreja, e o Espírito Santo falou assim: eu preciso fazer só um ajuste fino. Quem é dos anos 80, né? Quem nasceu nos anos 80 ou antes, lembra da rádio, né? Dos rádios que a gente virava assim para sintonizar a rádio e ficava chiando, e aí você ficava ajustando, né? Para pegar exatamente a frequência correta. E o Espírito Santo falou comigo: o que falta é só esse ajuste fino. Fica tranquilo que eu ainda não acabei com você, eu vou terminar a minha obra. E graças a Deus, irmãos, eu não sei explicar como, quando e de que jeito foi, mas a fadiga foi embora. As tonturas que eu tinha, que eram muitas, foram embora. Deus me deu a bênção completa. E só para finalizar esse testemunho, para entrar na Bíblia, que é o que mais interessa nessa noite, eu quero dizer que quando eu saí do Hospital das Clínicas e o médico veio assinar minha alta, ele falou: você vai direto para casa, a sua cirurgia foi um sucesso, embora, né, tenha estourado o aneurisma, mas foi cauterizada a veia, você não vai ter sequelas nenhuma, enfim. Eu falei: tudo bem, doutor, e a síndrome de moia-moia, que eu vim para cá também para fazer um acompanhamento dessa síndrome, porque eu vou morrer. Ele falou: não, você vai morrer, mas não é dessa síndrome, porque não existe essa síndrome dentro da sua cabeça. Ele falou: olha, realmente você veio para cá, tem um laudo com a síndrome, mas você não possui essa síndrome. Eu falei: glórias a Deus, obrigado, e vim embora. Por quê? Porque eu sei que o nosso Deus ainda opera milagre. Eu não sei se você precisa de alguma cura, mas eu quero que você creia: Jesus ainda opera milagre. Aleluia! E eu sei que cada oração, cada igreja, cada irmão que orou por mim, a oração chegou no céu do mesmo jeito que chegou na frente daquele hospital aquele dia, que quando 200 pessoas na frente do hospital, o pessoal falou: mas quem que é esse cara?
Tanto de gente é esse que está lá fora. E aí, eu sei que no dia, o diretor do hospital saiu com minha tomografia na mão, mostrando para todo mundo e dizendo: tá vendo essas partes brancas aqui? Isso tudo é sangue, sangue. Aconteceu uma tsunami dentro da cabeça desse homem. Mas ele ainda virou para minha mãe e falou assim: ainda bem que não é câncer, né? Que câncer a gente não resolve. Mas isso aqui não é quase nada, não. Mas enfim, do mesmo jeito que as pessoas cercaram aquele hospital e gerou um comportamento, né, da administração daquele hospital, um comportamento anormal, porque um diretor para sair e dar, né, relatório de exames ou de estado do paciente, não, isso não acontece. Eu sei que as orações da igreja subiram no céu de uma maneira muito parecida, que alguém falou assim: quem que é esse tal de Adriano que estão importunando a gente aqui? Eu acho que Deus deve ter falado assim: eu preciso resolver logo esse negócio, senão eu não vou ter sossego. Porque o que teve de gente que orou por mim, e eu estava falando hoje com o bispo, falei assim: bispo, não dá para entender como é que Deus leva uns caras bons para ele e deixa uns caras que nem eu aqui. Não dá para entender. Porque eu não sei, nessa pandemia, irmãos, eu perdi muito irmão em Cristo, gente de Deus, gente cheia da unção, com muito conteúdo ainda para transmitir, derramar. Eu fico falando assim: por que Deus largou logo um Adriano aqui? Não sei, eu só sei que Ele ainda cura. Talvez seja para dizer a você: se prepara porque a tua bênção está vindo. Talvez seja para dizer a você: não desista, porque Deus ainda não terminou com você. Ele ainda vai fazer algo na tua vida e na tua história. Você crê nisso? Então se prepare, porque eu creio que Deus ainda pode fazer. E talvez você saia daqui hoje de posse do seu milagre. A responsabilidade de trazer palavra aqui é grande, mas eu quero que você abra a tua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo de número 6, e no versículo de número 12. Aleluia, tu és fiel e bom, Senhor. 2 Samuel capítulo 6, verso 12, o texto diz assim: avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Amém? Curva a tua cabeça aí no teu lugar. Papai, fale conosco, continue falando. Toma frente, Espírito Santo, para fazer a tua vontade, a tua obra em nosso meio. Que o Senhor possa usar da tua palavra para falar conosco nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Eu quero começar dizendo assim: é possível tocar a sua vida de duas maneiras, pelo menos: com a presença de Deus e sem a presença de Deus. É possível. Não estou dizendo que é bom das duas maneiras, mas é possível que alguém leve a sua vida sem a presença de Deus, ou alguém decida trazer a presença de Deus para dentro da sua vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque você que já está acompanhando esse tema há alguns dias e vai acompanhar até o final do ano, você já deve estar familiarizado com a ideia e com a realidade de que Davi decidiu trazer para dentro de Jerusalém a arca do Senhor. A arca da aliança estava abandonada ou largada na casa de Abinadab por pelo menos 20 anos. Alguns dizem 40, outros falam 60, mas por pelo menos 20 anos a arca do Senhor estava guardada na casa de Abinadab.
Saul reinou por 40 anos em Israel. Samuel, Saul e Davi completam uma fase de transição da história de Israel. Que transição é essa? A transição de um período onde Deus governava sobre o povo, ele diretamente, porque assim que o povo entra na terra prometida, Deus decide reinar sobre o povo de Israel diretamente. Deus fala: não vai ser um homem que vai reinar sobre vocês, eu vou reinar sobre Israel. Então Deus é quem governava. E ele usava ali pelo menos 3 pessoas, ou 3 cargos, para governar sobre a nação de Israel: profeta, juiz e sacerdote. Eram por meio desses 3 homens que Deus operava sinais, falava com o povo e governava a nação. Mas houve um momento em que o povo pede um rei para si. Que terrível situação, que terrível momento, em que o povo decide não ser mais governado por um Deus vivo, mas ser governado por um homem. Então o povo vai a Samuel dizendo: olha, nós queremos um rei sobre nós. Como todas as nações ao nosso redor têm um rei, a gente também quer um rei. Samuel fica irado com o povo, mas leva a causa para Deus. E as pessoas dizem ainda assim para Samuel: olha, os seus filhos têm feito o que a gente não se agrada, então a gente não quer eles governando sobre nós. Nem você, Samuel, nem sua casa vai governar sobre nós queremos um outro rei. E Samuel vai até a presença do Senhor dizendo assim: Deus, como é que pode? Eles não querem mais ser governados, eles querem um rei. Porque os edomitas têm um rei, porque os filisteus têm reis, a gente também quer um. E aí Deus diz a Samuel: não é a você que estão rejeitando, Samuel. Esse povo está rejeitando a mim. O que eles estão fazendo com você, eles não estão fazendo com você, eles estão fazendo primeiro comigo. Estão rejeitando a mim. E eu quero que você compreenda aí, irmão, Deus quer governar a sua vida. Deus quer cuidar diretamente de você. Deus quer tratar você face a face. Ele quer ter intimidade com você. Ele quer gerar relacionamento com você, vida com você. E eu não consigo entender como é que nós, quem é que vai morar no céu? Quem é que vai morar no céu, irmão? Fala aí, de verdade. Você quer morar perto de Deus, ou você quer morar lá na periferia, lá na divisão, lá na fronteira? Como é que você quer morar? Pertinho de Deus? Quem que quer morar longe de Deus? Ainda que fosse lá no céu. Estou fazendo uma analogia geográfica aqui, só para você entender. Que se a gente diz que quer morar com Deus lá em cima, por que a gente não se relaciona com Ele enquanto está aqui, irmão? A gente vai passar a eternidade com Deus, do lado de Jesus, andando com Ele o tempo todo, conversando, perguntando uns negócios para Ele. E por que aqui você nem ora? Por que aqui a gente nem gera intimidade? Quando foi que você jejuou a última vez? E jejuar não precisa ser jejuar para pedir nada, não. Só para gerar intimidade com o papai. Eu me lembro quando eu era criança, eu sou dessas criancinhas aqui que ia para a salinha das crianças, desde muito pequeno, 3 anos de idade. Se eu não recebesse, bispo, a oportunidade para recitar João 3,16, eu saía bravo da igreja. Não sabia nem ler, mas tinha decorado na salinha. E aí um dia alguém achou bonitinho, eu era uma criança razoavelmente bem vestida,
E aí eu aprendi a recitar e o pastor achava bonitinho, deixava também. Eu sei que eu acho que eu fazia birra, porque quando eu não falava eu saía bravo, eu lembro disso. E eu recitava, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito. Eu nem sabia o que era unigênito, mas falava. Porque para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E falar dessa palavra foi me guardando e me preservando. Então talvez vocês tenham aqui apóstolos. Talvez vocês tenham nessas crianças futuros apóstolos, bispos, pastores e pastoras, homens e mulheres de Deus. Então valorize isso, incentive teu filho a estar aqui, a ir para a salinha, se ele faz parte da faixa etária que precisa estar sendo ministrado lá, porque a ministração para eles lá é especial. Invista nos seus filhos para que eles sejam criados na presença de Deus. Vai fazer toda a diferença na vida deles, meus irmãos. Eu falo isso porque eu sou fruto da salinha do Ministério Infantil. Só que você pode tocar a sua vida como se Deus não existisse. Como Saul, que foi o homem escolhido para reinar, quando então Deus ouve a oração de Samuel, fala: Samuel, você vai ungir um rei. Você vai escolher um homem, deu as coordenadas, orientou, e Saul foi o escolhido. Só que Saul reina, irmãos, por 40 anos em Israel, e ele nem se importa, nem pergunta. Você não vai ver Saul em momento nenhum perguntar para Samuel ou para qualquer outro homem de Deus: onde está a arca da aliança? Onde está a presença do Senhor? Ele atravessa todo o seu reinado e ele simplesmente ignora a arca, que havia sido levada pelos filisteus e recuperada lá em 1 Samuel, acho que capítulo 5 ou capítulo 7. Por anos a arca ficou guardada, e no primeiro período do reinado de Davi decide buscar a arca da presença do Senhor. Só para você entender, essa arca que nós temos uma representação dela aqui, Deus decidiu que no meio dela Ele ia se manifestar para o povo de Israel. Entre as asas dos anjos, acima da tampa, uma vez por ano, Deus se manifestava pela Shekinah, por uma fumaça da glória de Deus dentro do Santo dos Santos. Quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos e aspergia o sangue nas 4 pontas da arca, da tampa da arca, Deus decidiu se manifestar através da arca pelo povo, para o povo. Eu quero que você compreenda: não deixe Jesus de fora da tua história, não deixe Deus de fora da tua caminhada, porque andar sem Deus é possível, mas não é bom. É possível, mas o destino não é agradável. É possível deixar Deus de lado, mas o fim é trágico. Então, ainda que haja a possibilidade de viver sem Deus, de tocar a tua empresa sem Deus lá, é possível, irmão, mas não é bom. Ainda que seja possível tocar o seu casamento sem Jesus, e aí eu nem sei se isso é possível, mas não é bom. Faça como Davi, na sua primeira ou nas primeiras atitudes como rei, ele decidiu trazer a arca de volta. Ele disse: eu não posso morar em palácios e a arca de Deus a gente não sabe nem por onde anda. E ele então decide e se empenha em primeiro construir uma tenda para trazer a arca da aliança. Aonde ela está? Está na casa de Abinadab e tal, então vamos lá buscar. E ele faz isso na melhor das intenções, bispo, mas sem
estudar direito, sem aprender como é que ele devia trazer. Ele vai buscar a arca, e sabe como é que a Bíblia fala que ele vai pegar? Ele pega a arca num carro zero, uma carruagem novinha em folha. Ele fala: eu vou buscar num carro zero, numa carruagem nova, que foi construída só para pôr a arca em cima e ser trazida, na melhor das intenções. E a Bíblia diz que os filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, não sei se isso é nome ou apelido, tem uns nomes na Bíblia que é só Jesus. Eles vieram adiante da arca e junto dela, guiando a arca, junto com a comitiva de Davi. Só que, irmão, essa arca era um negócio terrível. Ao mesmo tempo que ela trazia a manifestação da presença de Deus, ela também era um negócio complicado. Porque quando os filisteus roubaram a arca, eles devolveram, sabia? Ninguém foi lá conquistar dos filisteus de novo, eles devolveram, porque quando a arca chegou na terra dos filisteus, todo mundo teve uma crise de hemorroida. Aí puseram a arca na frente, dentro do templo de Dagon, o deus dos filisteus, e por 2 vezes o Deus amanheceu caído, com a cabeça cortada, por causa da arca da aliança, se dobrando diante do verdadeiro Deus. Aleluia. Então eles falaram: a gente não quer esse negócio aqui com a gente, e devolveram. E quando eles largaram, porque Davi aprende a colocar a arca em cima de uma carruagem com os filisteus, porque os filisteus mandam a arca de volta para Israel em cima de uma carruagem, com 2 bois carregando, puxando a carruagem, e a arca da aliança em cima. E os homens, quando encontram a arca e abrem a tampa, centenas, milhares de homens morrem porque abriram a tampa da arca. Então a arca, ela trazia um peso da mão de Deus, porque não se trata a presença de Deus com desdém. Escute, não trate a presença de Deus sem a devida honra, sem o devido cuidado. Mas Davi vai trazer, porque ele aprendeu que a arca foi deixada lá na casa de Abinadab, de algum jeito, e trouxeram ela numa carruagem, numa carroça nova. Ele falou: eu vou fazer igual. E pega a arca e coloca sobre a carruagem, e vem Davi caminhando com a comitiva, e trazendo a arca da aliança do Senhor, até que eles chegam numa eira, num descampado, e fala: agora é hora da gente descansar. Mas os bois ficam arredios e começam a balançar a carruagem, e Uzá, percebendo que a arca cairia, ele se lança para segurar essa arca, para a arca não cair. E a Bíblia diz que algo terrível aconteceu com Uzá, que ele foi fendido no meio, foi aberta uma brecha. Eu acredito que a arca deve ter caído bem no meio dele, e abriu ali de um jeito tão terrível que o texto fala que Davi desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. O texto diz que Davi desistiu de levar a arca. O versículo 9 diz assim: naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? E não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que ela fosse levada para a casa de Obed-edom. Esse Obed-edom aqui, irmão, embora o nome dele seja um nome que remete a povos estrangeiros, eu acredito que ele era um levita, da tribo de Levi, por uma razão. A Bíblia vai mostrar em vários textos depois, em Crônicas, por exemplo,
que Obed-edom servia no templo. E ele vai servindo primeiro no portão, no pátio exterior. Depois a Bíblia relata Obed-edom servindo no pátio interior. E ele vai servindo em vários lugares dentro da casa do Senhor. Mas pensa na situação desse Obed-edom, irmão. Uma arca que até então só tinha trazido situações desagradáveis, porque ela havia sido tratada de maneira ela tinha sido muito maltratada. A presença do Senhor havia sido muito maltratada. E até com Davi, embora a intenção fosse boa, ele não estava tratando a arca direito. Então ele fala: eu não vou levar comigo, eu vou achar um lugar aqui para deixar essa arca. E a Bíblia fala que ele muda de direção e vai para a casa de Obed-edom e deixa a arca lá. Agora pensa você, se você fosse o Obed-edom, você receberia essa arca de boa dentro da sua casa? Ó, a casa que estava essa arca antes de chegar até a sua, o filho do dono lá, o filho do Abinadab, veio trazendo a arca. Só que a hora que ela ia cair, ele segurou na arca. E porque ele segurou para impedir ela de cair, ele morreu. Irmão, põe um negócio desse no meio da sua sala. Quem aqui tem filho pequeno? Agora imagina nossos filhos pequenos correndo em volta da arca. A responsabilidade não era pouca, não. O medo não era incomum, tinha justificativas. Então, mais do que quando você compra aquela TV Smart gigantesca nova e que você não deixa as crianças bater bola na sala, a arca da aliança era mais valiosa e mais perigosa do que qualquer utensílio que você tentasse proteger dentro da sua sala. Mas Obed-edom decidiu cuidar, porque ele sabia, de alguma maneira, que aquela arca representava nada menos do que a presença de Deus. Uma arca feita de madeira, de acácia, e a acácia é uma árvore, pensa numa árvore xoxa, não tem muita beleza, não tem muito tronco, o tronco que tem é cheio de nó, cheio de resina. E Deus manda fazer, faz para mim uma arca de madeira de acácia. Tinha tanta madeira nobre para fazer a arca. Eu gosto de pensar na arca de um jeito especial. Eu tenho uma réplica dela também na nossa igreja, e eu sou apaixonado pela ideia que a arca traz, porque eu gosto de ver a arca como Cristo. A madeira dentro representando a humanidade, e o ouro do lado de fora representando a divindade. A madeira cheia de nó na natureza humana, cheia de limitações, mas revestida do divino, revestida do Cristo. E haviam 3 coisas dentro da arca. 3: as tábuas da lei, o maná do deserto e a vara de Arão. Quando nós olhamos esses 3 utensílios, esses 3 itens que Deus pediu para guardar dentro da arca, a gente fica espantado, porque as 3 coisas, bispo, representam a rejeição do povo em relação a Deus. O maná representa o povo que rejeitou a provisão de Deus, e eles reclamaram. Você deve lembrar desse texto, quando eles falam: a gente está cansado de comer esse maná, a gente quer carne, a gente não quer maná, quer carne. E aí Deus fez eles comerem tanta codorniz que entupiu e teve os esfomeados que morreram lá. Mas enfim, o maná representa a provisão de Deus que foi rejeitada no deserto. Deus diz assim: olha, no meu templo eu vou escolher um sacerdote
para coordenar os trabalhos do meu templo. E o povo escolhe os seus, mas Deus fala assim: eu escolhi Arão. E o povo: não, a gente não quer Arão. A vara de Arão que estava dentro da arca representava a rejeição do povo para o sacerdote que Deus escolheu. Porque Deus fala assim: olha, então vamos fazer o seguinte. Moisés fala: olha, de todos os homens que vocês escolheram, e Arão, Deus disse que é para cada um pegar uma vara, um galho, e nós vamos deixar o galho aqui. O galho que florescer, galho seco, irmão, o galho que florescer é o escolhido para ser sacerdote no meio do povo. Porque sempre tem alguém que se acha mais pastor do que o pastor. Aqui não tem não, só tem lá em Carapicuíba. Não, lá em Carapicuíba tem. Sempre tem um levita que acha mais, que ele se acha mais ungido do que o pastor que Deus escolheu. Sempre tem um Arão e uma Miriam que acha que é mais usado do que o Moisés. É porque Deus me usa, porque eu tenho. Aí Deus tem que chamar o Arão e a Miriam e falar assim: ó, com vocês eu falo por sonho, por visão. Com o meu servo Moisés eu falo cara a cara, tete a tete. Com o sacerdote que Deus escolheu, meus irmãos, Deus fala de um jeito que o seu pastor sabe a voz de Deus. Talvez você receba visão, sonho, Deus te pega no manto lá, você fala em línguas, o Espírito Santo ainda te usa pela misericórdia, mas com o sacerdote, é tete a tete, é face a face. Então a vara de Arão foi colocada também dentro da arca para que a vergonha da rejeição do sacerdote escolhido de Deus fosse escondida dentro da arca. E as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Porque eu não sei se você sabe, mas Moisés, eu sei que você sabe, na verdade você é crente, você sabe disso. É impossível que você não saiba, mas vamos voltar um pouquinho. Não sei nem quanto tempo eu tenho, até que horas? Agora é 9h39. Às 9h45 a gente termina, eu acho. Alguém me dá 5 minutos aqui? 5, 10, 15, 20, 25. Então escuta isso aqui. Moisés, por mais que ele tenha sido um homem usado por Deus para entregar a lei para o povo, ele conheceu a graça. E é por isso que as leis estão dentro da arca. Quando Deus me falou isso, quando eu entendi isso, eu tomei um choque. Eu falei: Jesus, eu pego minha teologia, eu amasso, tem hora e falo: eu preciso aprender de novo. Porque escuta uma coisa, Êxodo capítulo 20, a Bíblia descreve quais são os 10 mandamentos. O primeiro mandamento, que eu e você conhecemos de herança católica, porque ele é um mandamento simplificado. A gente conhece: amar a Deus sobre todas as coisas, mas isso é só uma vírgula dentro do primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz: o Senhor, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Não terás outros deuses diante de mim, nem fará imagem de escultura do que está em cima do céu, na terra ou debaixo da terra. Aí a gente conhece só como amar a Deus sobre todas as coisas. Não, o negócio é completo. E aí vem todos os outros mandamentos. Então desce Moisés do monte, está lá: uau, Deus me deu os 10 mandamentos, vou descer. Quando ele desce e olha, está o povo em volta de um bezerro de ouro. O primeiro mandamento já estava quebrado. O que ia acontecer com o povo, irmão, quando Moisés chegasse lá com as tábuas da lei? Deus manda dizer que vocês não podem fazer imagem de escultura. O povo seria exterminado, e estava dentro do plano de Deus matar o povo. Sabia disso? Estava. Porque Deus fala assim: Moisés, para aí, o teu povo lá pecou. Moisés falou: o meu? Deus, o povo é seu.
Moisés joga a tábua da lei e quebra, bispo, eu acredito que ele sabia da graça. Ele estava dizendo assim: Deus, sem lei não tem condenação. Meu Deus. Quebrei sem lei não tem condenação. Então ele quebra as tábuas para dizer assim: agora eu quero ver o Senhor mandar matar o povo. Porque ele sabia que o nosso Deus ainda é um Deus de graça. E ele apela para a graça de Deus. Falou: eu não levo essa lei para lá se o Senhor não fizer um acordo comigo agora. Não, eu vou matar todo mundo. Se o Senhor matar eles, me mata também. E aí então Deus opera com a grande misericórdia dele. Só que agora ele fala: então beleza, sobe, só que quem vai ter que esculpir as tábuas agora é você. Eu não vou pôr mais minha mão ali, você vai ter que se virar. E aí ele teve que arrumar uma marreta, uma talhadeira e se virar, irmão. Mas sei lá quantos dias quebrando pedra. Então dentro da arca haviam 3 itens que representavam a rejeição do povo, porque as tábuas representavam que o povo havia escolhido um bezerro ao invés de adorar a Deus. E eu vejo a arca como Cristo, porque eu entendo que ao olhar a rejeição do povo, Deus se irava. Mas quando ele olha a arca, quando Deus, ao tentar olhar os itens que estavam dentro da arca, ele não vê outra coisa senão a tampa da arca. Ele não vê outra coisa senão a representação de Cristo ali. E ele fala: eu não posso destruir o meu povo, ainda que eles me rejeitem. Não porque eu não queira, mas porque eu não posso. Por causa da arca, da tampa. Então a arca representa a presença de Deus, sim. Representa a pessoa de Cristo, através do qual Deus decidiu se manifestar para o homem. Então quando Obed-Edom, sem ter a opção, viu? Deixa eu te dizer um negócio. Obed-Edom não disse: ei, aqui ó, eu me voluntario, põe a arca aqui na minha casa. Não. Vai para lá, Obed-Edom, a arca vai ficar aí, beleza? Beleza. E a arca ficou. E talvez com o medo que eu e você teríamos, não sei você, de deixar aquela arca perigosa dentro da sala, Obed-Edom manteve e cuidou da arca. Eu quero declarar que se você decidir, como Obed-Edom, trazer a arca, porque para nós é uma escolha. Para nós é uma escolha, para Obed-Edom não foi, para você é. É uma escolha você trazer ou não a presença de Deus para dentro da sua vida, para dentro da sua casa. E nesse dia, nessa palavra, eu quero te encorajar a fazer a escolha certa, a pegar a presença de Deus, a convidar Jesus para entrar dentro da sua casa. Apocalipse diz que Jesus estava lá de fora de uma igreja, na porta, batendo. Porque deixar Jesus entrar para nós é escolha. Deixar Jesus entrar dentro da nossa casa é uma escolha poderosa, que pode trazer para você morte e condenação, ou pode trazer vida e vida em abundância. Tudo depende da maneira como você trata a presença de Deus. Tudo depende da maneira como você decide lidar com Cristo dentro da sua vida. Aleluia. E eu quero te encorajar pela palavra de Deus a deixar a presença de Deus entrar na tua vida, deixar a presença de Deus entrar na sua casa. Aleluia. Deixar a presença de Deus entrar no teu casamento. Aleluia. Convide a Jesus para entrar na sua vida por completo, para que a arca da presença do Senhor possa transformar a tua história. Aleluia. Porque o texto que nós lemos aqui, o capítulo 6, o versículo 12, revela algumas verdades. A primeira delas: a fama do que Deus fez com Obed-Edom chegou primeiro do que ele. Meu Deus. Mandaram avisar Davi. Irmão, fica imaginando alguém passando lá na frente da casa do Obed-Edom.
Eu tive a felicidade de ir em Jerusalém, em Israel, e fui até o lugar onde era a casa de Obed-Edom. Hoje é um kibutz lindo, um lugar maravilhoso, e ao fundo tem uma estradinha, uma estrada. Agora é uma estradinha, na época devia ser uma grande, uma bela estrada, que você e eu conhecemos como o caminho de Emaús. A estradinha que aqueles pelo menos dois discípulos fugitivos, fugiram de Jesus no domingo da ressurreição. Você conhece a estrada e a história bíblica? A estrada eu não sei, a história eu sei que você conhece. E lá na casa de Obed-Edom, que ainda hoje é um lugar lindíssimo, com jardins belíssimos, eu acredito que alguém estava passando na frente da estrada e falou assim: ué, que casa nova é aquela que construíram ali? Mas irmão, a coisa não é igual hoje. Hoje, se você deixar de ir em alguns lugares por 2, 3 meses, levantou um prédio lá que você não sabe nem de onde saiu aquilo. Antigamente, para se construir uma casa, levava-se muito tempo. Mas alguém passou por ali de novo e falou: ué, essa casa não era desse jeito. O que está acontecendo? Alguém deve ter vendido a casa, mudou alguém muito rico para ir, porque está completamente diferente. E eu acredito que alguém foi lá, na curiosidade: ô, Obed-Edom está aí? Tá, sou eu, pode falar. É você mesmo? É? Como é que estão as coisas? Estão bem. Entra para tomar um café. E ele talvez tenha entrado para tomar um cafezinho, e ouviu e viu o que Deus havia feito na casa dele em 3 meses. E ele saiu dali doido para contar a notícia para Davi, e foi até Davi. A primeira coisa que aconteceu na vida de Obed-Edom foi que o que Deus fez com ele, a fama do que Deus fez com ele chegou na frente dele. Ei, deixa eu te dizer um negócio: se você atrair a presença de Deus para dentro da sua vida, para dentro da sua casa, eu declaro que o que aconteceu com Obed-Edom vai acontecer com você. Ou seja, o que Deus vai fazer na sua vida vai ser tão poderoso que quem vê não vai conseguir ficar calado, vai sair dizendo aos 4 cantos: ei, você viu o que aconteceu na vida daquele irmão? Você viu o que aconteceu na vida dela? Você viu o que aconteceu na vida do André? Cara, eu passei lá 3 meses atrás, estava tudo meio mais ou menos, olha agora como está. Eu quero que você entenda: se você chamar Jesus, se você convidar a presença de Deus para dentro da sua vida, essa mesma bênção vai estar sobre a sua casa. Vão ouvir falar do que Deus está fazendo lá na sua casa. Amém. Irmão, você já viu como coisa ruim corre rápido, né? Agora, coisa boa demora. Ninguém sai dizendo coisa boa. Geralmente, olha aqui, se você discutir com o teu vizinho, no dia seguinte o bairro inteiro está sabendo. Quando vocês fizerem as pazes, ninguém vai sair dizendo para todo mundo: oh, você viu lá, se acertaram. Não, a conversa ruim vai voar, a boa não corre com tanta agilidade, a não ser que ela seja algo grandioso. E o que Deus vai fazer na sua vida vai ser algo grandioso. A bênção de Deus sobre a tua vida vai ser tão poderosa que a notícia boa vai correr mais rápido do que fofoca. A bênção vai correr mais rápido do que notícia ruim. Você acredita nisso, irmão? Então dá um glória a Deus aí no teu lugar, se você puder. O texto ainda diz que o Senhor abençoa a Obed-Edom e toda a sua casa. É verdade. Eu não sei se você ora por isso, mas eu quero profetizar na sua vida. Eu quero ser profeta na tua vida agora.
Deixa Jesus entrar na tua vida, deixa a presença de Deus entrar na tua casa, e você vai ver a diferença do que Deus vai fazer lá. E você vai ser uma bênção. Escuta, você vai ser abençoado. E o irmão ali que quer. Você vai ser abençoado. Não, aumentou. Mas não vai ficar só em você, irmão. A tua família inteira vai ser abençoada. Eu creio. Toda a sua casa vai ser abençoada. Capítulo 6, verso 12 diz: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. E continua a notícia dizendo assim: e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Não vai ser só você que vai ser abençoado, a tua família vai ser abençoada. Sabe, o marido, a esposa, os filhos, o cachorro. Mas não vai ficar só dentro da família, irmão. Tudo que você tiver vai ser abençoado. Tudo. Aleluia. Tudo que tiver. O texto fala que tudo que Obed-edom tinha, tudo, e tudo para mim é tudo. Amém. O carro, Aleluia. a casa, os animais, os negócios, absolutamente tudo o que ele tinha foi abençoado Glória a Deus. por causa da presença do Senhor. Fique de pé no teu lugar, em nome de Jesus. Eu quero orar por você e te encorajar a pedir a Deus que entre na tua vida, que entre na tua casa. Aleluia. E que talvez, se você já tem Deus dentro da sua vida, dentro da sua casa, no teu coração, e já crê em Cristo mesmo como Senhor e Salvador da sua vida, que você possa fazer uma breve avaliação, não do irmão do lado, de você mesmo, de como é que você tem tratado a presença do Senhor. Eu sei que você sabe, o Espírito Santo mora dentro de você. Deus decidiu morar dentro de nós. E Ele mora dentro de você. Eu creio. Não desdenhe dele. Aleluia. Não faça caso do Espírito Santo, irmão. Tem alguém aqui que mora sozinho? Quem aqui mora com 2, 3 pessoas, 4, 5 da família? Faz assim, ó. Quem não mora sozinho, quero saber. Já foi destratado dentro da sua própria casa? Já foi ignorado dentro da sua própria casa? Sei lá, o marido acordou, passou por você no sofá, foi direto para a cozinha, abriu a garrafa de café, ou fez o café, passou de novo por você, não te deu nem bom dia, e foi trabalhar? Ou a esposa fez caso de você? Ou o filho? Eu sou daqueles ainda que quando eu passo pelo meu pai, se eu não der a mão, pedir a benção, pai, sua benção, ele fala assim: dormiu comigo, rapaz? Porque não me viu aqui? Não tem nada pior do que ser ignorado dentro da sua própria casa. Meu Deus. Não dá para acordar de manhã e não dar bom dia para o Espírito Santo. Não dá para ir tomar o café e não falar: Jesus, senta aqui do meu lado. Meu Deus. Ei, trata Jesus, trata o Espírito Santo um pouquinho melhor. Você vai ver que diferença vai fazer na tua vida. Aleluia. Eu não sei se eu posso dizer isso aqui, mas eu vou falar. Mas se o bispo não quiser me trazer mais aqui, não tem problema não. Porque tem gente que trata Jesus como aquele marido que só procura a mulher na noite que ele quer namorar. Que você só caça Jesus o dia que você quer aquela bencinha. Você só ora para ele quando você está pedindo alguma coisa. Meu Deus. Ei, Jesus quer ser especial para você, não só nas horas que você precisa dele. Não. Glória a Deus.
Ele está dentro da sua casa. Ele está dentro da sua vida. Trate Ele com o devido amor, respeito e honra. Porque a hora que você for para Ele pedindo: Pai, eu preciso de algo, Ele vai falar: filho, já está ali, ó, preparado, toma, é seu. Se prepare, querido. Deus vai fazer algo poderoso na sua vida. 12 meses, aliás, 12 semanas, 3 meses, a arca ficou dentro da casa de Obed-Edom. 90 dias. Posso ser profeta para você? Pode contar de hoje a 90 dias. Trata o Espírito Santo diferente. Chama ele para perto. Conversa com ele todo dia. Põe no celular, irmão, o alarmezinho lá de oração, de agradecimento. Faz uma devocional, leia a Bíblia. Você tem o WhatsApp, manda o WhatsApp para o pastor, para a pastora. Pastor, manda um pedaço, manda um versículo da palavra aí. Medita naquela palavra que o teu pastor te mandar. Faz isso. E eu duvido que em 90 dias a tua vida não tenha mudado. Eu duvido que a tua vida não vai mudar. Porque vai. Porque essa palavra é fiel e é verdadeira. E o dono dessa palavra, quem liberou essa palavra foi Deus. Escuta, toda palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Eu declaro sobre a tua vida que daqui a 90 dias você vai viver uma virada tão poderosa de Deus. Dentro de 90 dias você vai viver uma transformação tão poderosa que você vai ser abençoado, mas a tua casa vai ser abençoada, a tua família vai ser abençoada, e tudo que você tem vai ser tão abençoado que quando alguém passar na frente da sua casa não vai acreditar. Eu falo: ué, mas mudou outra pessoa para essa casa? Não, você continua morando lá. A diferença é que entrou uma presença nova. Levanta sua mão para o alto e faz uma oração comigo. Diga: Jesus, eu creio e tomo posse dessa palavra. Vem para minha casa, vem para minha vida e faz, Senhor, morada. Flua em mim e através de mim, de uma maneira tão poderosa que todos possam reconhecer que o Senhor ainda é Deus e governa sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Se você crê nisso e toma posse dessa palavra, e se você decide hoje cuidar de Jesus, da presença dele na tua vida de uma maneira diferente, dê um aplauso ao Senhor.